Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1. Amém? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmãos. É uma fonte inesgotável que, se nós conseguíssemos viver tantos anos como viveram no passado, né? Noé, Abraão, mesmo assim a gente não ia conseguir contemplar tudo que ela tem para nós. E a sua palavra se renova. A partir do versículo 26 diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oremos. Grande Deus, soberano Senhor, maravilhoso é o teu nome, ó Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua graça derramada em nossas vidas. Que nessa noite o Senhor continue, Senhor, se fazendo presente no nosso meio, e que o teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos a porção que o Senhor quer que aprendamos nessa noite, Deus. Nós te agradecemos e colocamos nossas vidas diante de ti, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é o relato mais detalhado que a gente encontra na Escritura com relação ao momento em que o anjo aparece para Maria, para lhe falar do cumprimento da promessa que estava para acontecer a partir dali. Os 4 evangelhos, nós sabemos que eles nos fornecem um relato da vida de Jesus aqui. E eles contam a sua história desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E é maravilhoso como eles se complementam e eles não se contradizem. E com relação a essa passagem, nós vemos que Lucas é o único que descreve com detalhes a aparição do anjo e a atitude de Maria diante da mensagem que ele vem lhe trazer. Então, logo nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, ele já nos mostra qual é a sua intenção, que era trazer um relato coordenado dos fatos, após uma detalhada investigação. E nos outros evangelhos, os propósitos são diferentes. Mateus, ele não conta a história dessa maneira, ele mostra mais a reação de José. Ele dá mais ênfase à atitude de José. Marcos, ele já parte
o seu evangelho a partir do início do ministério de Jesus, apresentando João Batista. E o evangelho de João, ele vai começar já logo no início, enfatizando a divindade de Cristo. Então, ele não menciona também a aparição do anjo e o nascimento de Jesus, mas ele começa destacando a pré-existência de Cristo e a sua participação ativa na criação. Então, Lucas, ele é quem nos fornece mais detalhes sobre esse assunto, sobre esse momento, tá? E quando nós pensamos em Maria, certo? Eu reconheço que existe em nós uma certa resistência. Não é verdade? Nós temos uma certa resistência e é totalmente compreensível. Mas, deixando essa questão de lado, quando eu penso em Maria, a primeira coisa que vem à minha mente é que ela foi uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada, alguém que recebeu de Deus um grande privilégio, né? Uma grande missão. E pode haver algumas pessoas que pensam que esse privilégio foi algo merecido por ela. Mas quando a gente estuda esse texto da maneira correta, nós percebemos que é justamente o contrário. Então, o texto ele começa dizendo, no versículo 26, diz que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel até Maria. No 6º mês de quê? O contexto vai nos mostrar que é no 6º mês da gestação de Isabel, que estava grávida, tá? A mãe de João Batista. Então, o anjo, ele é enviado a uma moça virgem, na cidade de Nazaré, que estava prometida em casamento a José. São essas as informações que a gente observa aqui. E esse compromisso era algo sério. É bem diferente do que a gente encontra hoje. Então, nosso costume, até chegar ao casamento, é passar pela paquera, pela oração, se for crente, pelo namoro, pelo noivado e, por fim, pelo casamento. Mas nessa época não era assim. Não existia namoro, né? Havia um acordo firmado entre os pais. Então, eles faziam esse acordo, celebravam um contrato de casamento, que nessa primeira fase funcionava parecido com o noivado, porque cada um permanecia morando na sua própria casa. Só que a noiva, ela já devia total fidelidade ao noivo. E nesse tempo, se alguma infidelidade fosse constatada, ela poderia ser apedrejada. Então, no versículo 28, a gente observa que o anjo entra onde ela estava e ele diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela não compreende esta saudação, diz o texto que ela fica pensando no que significariam essas palavras. E aí no verso 30 o anjo lhe diz: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quando a gente lê achaste graça diante de Deus, nós poderíamos até entender que Deus tinha achado graça nela, Deus tinha encontrado graça nela. Mas não é isso. Uma tradução melhor desse termo diz: você foi agraciada por Deus. O que nos dá o entendimento oposto, o de que ela recebeu de Deus uma graça. E o termo que foi traduzido aqui como achaste, ele significa recebeste. Ou seja, ela recebeu o quê? Graça. E o que graça significa? Significa a concessão de um favor não merecido. Então, quando nós dizemos que alguém recebeu, que alguém foi agraciado, nós estamos dizendo que ele recebeu de Deus um favor pela bondade de Deus, não por seus próprios méritos. E a que graça o anjo se refere? O versículo 31 nos responde: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, ela foi agraciada com um filho, mas não seria qualquer filho. O texto continua dizendo que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre. O seu reinado não terá fim. Então, Maria foi agraciada com Cristo.
E é interessante a gente lembrar ou a gente perceber que não era totalmente uma surpresa esse acontecimento para ela. Porque era de conhecimento dos judeus a promessa que Deus enviaria o Salvador para o seu povo. E que esse Salvador, o Cristo, ele nasceria de uma virgem. Então, todos ali conheciam essa promessa, que está escrita lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, quando diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus está conosco, ou Deus conosco. E a gente observa que o mais importante dessa profecia, o centro dessa profecia, é o filho que iria nascer, e não a pessoa de quem ele iria nascer. Então, quando nós entendemos o texto na perspectiva correta, nós vemos que Maria recebeu de Deus uma missão muito importante, da qual ela tinha total ciência. Então, irmãos, fazer parte do cumprimento dessa profecia era algo muito importante, era algo que alegraria com certeza o coração de qualquer mulher que fosse temente a Deus. E mesmo não sendo uma tarefa fácil, era uma bênção, mas não seria algo fácil de fazer. Então, hoje, quando eu penso em Maria, eu a enxergo como uma mulher, como eu já falei, privilegiada, abençoada, bem-aventurada, com quem nós também temos algo a aprender. Nós podemos aprender através da vida dela. E quando eu falo hoje, eu penso dessa forma, é porque nem sempre foi assim. Então, há muitos anos, eu pensava de uma maneira diferente, porque eu enxergava nela uma pessoa diferente, conceitos diferentes. Então, como eu cresci no catolicismo, eu fui ensinada a colocá-la numa posição que a Bíblia não a coloca. Então, eu muitas vezes me chateava com as pessoas, eu ficava triste com as pessoas que não faziam a mesma coisa. E essas pessoas quem eram? Os crentes, né? Os crentes. E eu via na atitude deles algo como se fosse um desrespeito ou até mesmo um pecado. Só que eu vivia no engano. Quando nós seguimos uma mentira, nós vivemos no engano. E louvado seja Deus por ter aberto os meus olhos, por ter aberto os olhos, creio que de muitas pessoas aqui, com relação a isso. Né? Só o Senhor para fazer com que nós possamos enxergar a verdade. E a verdade está na Escritura Sagrada. Então, tudo aquilo que eu aprendi simplesmente me levou a agir de forma contrária à vontade de Deus. E eu via ela com um sentimento de devoção e até concordava com o título de rainha que lhe era conferido. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, não encontramos nenhum texto que dê base, né, para que isso seja feito. Rei, somente Jesus. Ele sim é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E se a gente parar para pensar um pouco nisso, de que maneira o papel dela dentro do cristianismo mudou tanto a ponto dela se tornar superior até à pessoa de Cristo. Como que ela acabou ofuscando a obra, né, da cruz de Cristo? A resposta é: quando a igreja começou a atribuir a ela características que ela não possui. E mesmo não tendo nenhuma base bíblica, tá? O papado, vocês devem saber, ele promulgou e ele tem sustentado 4 dogmas principais a seu respeito, que são o da maternidade divina, ela é declarada mãe de Deus, o da perpétua virgindade, ela nunca tivera relações com seu esposo, permanecendo virgem para sempre. O da imaculada concepção, onde ela é declarada sem pecado, concebida sem pecado original. E, por último, o da assunção corporal. Tá? Ela não morreu, ela teria sido elevada aos céus
para assumir o papel de mediador entre Jesus e nós. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela rejeita qualquer ideia que nos mostre outro mediador que não seja Jesus Cristo. E também ela não menciona de forma alguma algum mediador entre Jesus e nós. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é bem claro quando diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é isso, Jesus Cristo. Jesus, ele não necessita de intermediários, pois o próprio Deus o constituiu nosso único intercessor. Em Hebreus 7, 26 diz que Cristo pode salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? E, além disso, após o nascimento de Jesus, ela teve uma vida normal, né? Ela teve outros filhos. Abra em Mateus, você deixa marcado Lucas, que a gente vai voltar para Lucas, mas abra Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Versículo 24, Mateus 1, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quer dizer que ele recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, esse texto é bastante claro para nós. No capítulo 13 de Mateus, versículo 54, caminhe um pouquinho aí à frente. Mateus 13, versículo 54. Jesus, quando vai na sua terra. 54 diz assim: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Então, esse texto, ele demonstra a admiração daquelas pessoas com relação à sabedoria de Jesus e aos milagres que ele fazia. E por que elas estavam tão admiradas? Porque elas conheciam Jesus e a sua família. Ele havia morado ali, havia crescido naquele lugar. Eles estavam acostumados a vê-los. Então, o texto vai dizer que Jesus não faz muitos milagres naquele lugar, justamente por causa da incredulidade das pessoas. E o principal motivo da incredulidade era justamente porque eles conheciam seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, era uma família normal, conhecida por todos. E as pessoas tiveram dificuldade em acreditar em Jesus naquele lugar por causa disso. Então, não há forma alguma de sustentar a afirmação de que ela não teve uma vida normal, de que ela permaneceu virgem para sempre. A outra coisa é que ela não poderia jamais ser declarada mãe de Deus, porque nós sabemos que Deus sempre existiu. Ele não foi gerado, ele é desde a eternidade. Ele não foi criado, muito pelo contrário, ele é o criador de todas as coisas. No Salmo 90, no versículo 2, está escrito: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E como a criatura pode ser mãe do Criador? É completamente impossível. No Evangelho de João, no começo, ele fala claramente sobre Jesus, dizendo que Jesus estava no princípio com Deus. No princípio, na criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus criou tudo. E para concluir essa parte, ela não foi também concebida sem pecado, porque a Bíblia fala claramente que todos pecaram. Romanos 3:23 nos fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer.
E nós poderíamos usar muitos outros textos, mas esses aqui são suficientes. E quando o Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento, todas essas passagens elas se tornam claras aos nossos olhos. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz enxergar a verdade contida na Escritura e a considerar a palavra de Deus como o livro mais importante e mais precioso que existe na face da terra. Verdadeiro e totalmente digno de aceitação. E nenhum outro livro há que possa ser superior, ser considerado superior a este. Amém? E hoje, ao olhar para Maria, eu enxergo nela um exemplo. Uma mulher, como qualquer outra, né? Como nós, sujeita aos mesmos erros, mas com atitudes que nós podemos observar e aplicar para a nossa vida. Então, que aplicações nós podemos trazer para nós, com base no texto que nós lemos? Volta para Lucas, está certo? A primeira aplicação é a fé. No versículo 38 do capítulo 1, nós vemos a resposta de Maria. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, ela recebeu naquele momento a notícia de que ficaria grávida de uma forma sobrenatural, através do poder do Espírito Santo. E ela creu. Ela teve fé, ela não duvidou. E eu queria chamar agora a sua atenção para uma passagem semelhante a essa. Só voltar um pouquinho aí, a partir do versículo 8. Nós vamos ver a aparição do mesmo anjo a Zacarias. Zacarias era um sacerdote que servia a Deus no santuário. E ele era casado com Isabel. A Bíblia fala que os dois, Isabel e Zacarias, eram justos diante de Deus e que buscavam viver de acordo com os preceitos de Deus. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E naquela época, ambos já estavam com a idade avançada. E aí, a partir do versículo 8, vai falar que Zacarias estava cumprindo seu ofício de sacerdote no templo, quando o anjo lhe aparece. Veja o versículo 11. E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E a gente vai ver na sequência que, da mesma forma como o anjo disse a Maria, ele também fala para Zacarias quem seria seu filho, né, quem seria João Batista, e que ele teria uma importante missão a cumprir. E o que Zacarias responde? No versículo 18, a gente observa. Versículo 18. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Então, quando a gente olha para as respostas, a de Maria e a de Zacarias, elas podem parecer respostas bem parecidas. Mas existe uma diferença nelas, que é a fé. Porque quando Zacarias pergunta ao anjo como teria certeza disso, porque já eram velhos, ele estava duvidando das palavras do anjo. É o que nós vamos ver a partir do versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, a pergunta que Zacarias tinha feito: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, Zacarias claramente duvidou do que o anjo havia falado. E é porque ele havia orado a Deus, né? Nós vemos no texto que o anjo disse: as suas orações foram ouvidas. Então, ele havia orado por um filho. O anjo fala que as suas orações foram ouvidas, mas devido à sua circunstância, à sua idade, à idade da sua esposa, ele duvidou. Ele duvidou. Coisa que a gente não observa no texto, na passagem, com relação a Maria. Ela teve fé.
No versículo 45, quando ela já está na casa de Isabel, versículo 45, quando ela vai visitar Isabel, esta diz assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar no que diz a Escritura. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Eu reconheço que nós vivemos tempos difíceis. E parece que tudo conspira contra a nossa fé. Esse sistema que governa o mundo, esse sistema político, a superficialidade de muitos cristãos, o aumento do pecado, a falta de amor, as enfermidades, a lista é enorme. Tudo isso, irmãos, vai minando a nossa fé. De repente, nós estamos bem, e do dia para a noite, a enfermidade pode nos tirar de todas as nossas atividades. Pode nos fazer parar até num leito de hospital. E tudo isso contribui para que a gente fique desanimado. O mundo, ele tenta nos sufocar todos os dias. Mas Deus, ele quer nos renovar. Deus quer renovar a nossa fé. O Senhor deseja renovar a sua igreja. Aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele, para que nós venhamos permanecer firmes diante de tantas situações difíceis que se levantam contra nós. As situações difíceis virão, e elas têm chegado, nós temos percebido, mas o Senhor nos manda permanecer firmes. O Senhor deseja que nós demonstremos a nossa fé nele. Então, que não possamos viver olhando para as circunstâncias, mas que possamos fazer como o profeta Jeremias, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós sabemos que Jeremias viveu num contexto muito difícil, bem pior do que o nosso. E ele pregava para o povo sabendo que o juízo viria de qualquer maneira, que a cidade seria destruída, que muitas pessoas morreriam, que o templo seria destruído e as pessoas seriam levadas embora para o cativeiro. E no momento de muita tristeza ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi uma atitude dele, partiu dele, desejar se lembrar do que Deus fez. Nós precisamos fazer da mesma maneira, buscar nos lembrar de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós sabemos que já passamos por muitas coisas, passamos. E a luta que estamos vivendo hoje vai passar também. Vai passar. Nós precisamos nos lembrar de quem o Senhor é. E também das palavras que o anjo falou aqui, no versículo 37. Ele disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em outra versão diz: nada é impossível para Deus. Nada, irmão, nada é impossível para Deus. Seja qual for a situação que estejamos passando, o Senhor é poderoso para transformar. O Senhor é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para nos erguer de toda e qualquer situação. Porque para Ele, nada é impossível. Amém? A segunda aplicação é coragem para cumprir o chamado de Deus. E a gente observa no mesmo versículo 38, quando ela diz: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela estava dizendo: que aconteça comigo conforme foi dito. Você já parou para pensar no que ela estava aceitando naquele momento? E como isso mudaria a sua vida completamente? Imagina você que hoje é noiva, noivo. Você está se preparando para casar com seu futuro marido e, de repente, acontecesse isso, que não vai acontecer. Mas aí tudo muda. Ela já vai entrar no casamento grávida. Ele já tem que passar por algumas situações que não passariam se não fosse dessa forma. Então, o que ela estava aceitando não seria uma tarefa fácil. Naquele momento, ela não pensa nisso. Ela apenas decide cumprir a vontade de Deus. E nem pensou no que José ia pensar, no que os seus pais iriam pensar, no que a sociedade iria pensar, quando ela aparecesse grávida, sem estar casada com José.
E ela não poderia sair dizendo: estou grávida, mas ainda sou virgem. É do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa. Quem iria acreditar nela? Ninguém. O próprio José, ele não acreditou. E ele teria deixado, se não fosse o anjo ter aparecido para ele em sonho e ter confirmado que era verdade. Então, mesmo diante de todas essas possíveis situações, ela aceitou o desafio sem levar em consideração as consequências. E nós? Como nós temos reagido ao chamado de Deus para a nossa vida? A missão que Ele nos confiou, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na obra do Senhor. Será que nós temos pensado muito no que nós vamos precisar abrir mão para poder responder ao chamado do Senhor? No ministério que Ele tem nos confiado? Será que temos observado muitos obstáculos que se levantam contra? Precisamos pensar nisso. Se o Senhor tem falado algo ao seu coração, se o Senhor tem te chamado para alguma obra específica, tenha coragem. Seja corajoso. Diga sim ao Senhor. Atenda o seu chamado. Amém? E a terceira aplicação que a gente observa é reconhecer a nossa posição como servos e a de Deus como Senhor. Algumas pessoas têm invertido essa questão, mas Maria responde: sou serva do Senhor. E no versículo 46, ela vai exaltar a Deus pelo que Ele fez. Diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Então, ela reconheceu que ela era serva e ela exaltou a Deus, reconhecendo aquilo que Ele fez. Então, aquela situação não lhe trouxe orgulho nem vaidade ao coração. Nós precisamos ter esse cuidado para não nos colocar num patamar acima das outras pessoas. Nos achar que por um motivo ou por outro nós somos superiores, porque sabemos fazer alguma coisa bem, né? Porque temos muitas especialidades, muitos dons, muitos talentos. Na carta de Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro 4, 10 e 11, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, vem de Deus. Tudo vem dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus. Em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Então, se a gente faz alguma coisa, nós fazemos para louvor e para a glória de Deus. E ninguém merece, nem precisa ficar esperando reconhecimento porque faz alguma coisa para Deus, né? Nós sabemos que nós podemos ou devemos apoiar, incentivar, seguir o exemplo. Nós podemos, mas nunca nos esquecer que nós somos servos. E que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. E ele nunca vai ser. E a nossa posição, o nosso lugar é a de servos. Nós não damos ordens a Deus. Ele é quem nos dá. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos governa. E por mais que grandes homens de Deus tenham feito muitas coisas, como os apóstolos,
como os primeiros cristãos que morreram, né, que entregaram sua vida, que não negaram o nome do Senhor. Por mais que eles tivessem feito muitas coisas, tudo o que eles fizeram foi porque a graça e a misericórdia do Senhor alcançou as suas vidas. E a partir daquele momento, o objetivo deles passou a ser viver para a glória de Deus, para cumprir o chamado e a vontade do Senhor para eles. Então, todos eles foram servos. E no reino de Deus, esta é a maior posição. O próprio Jesus, irmãos, ele nos ensina isso. Em Mateus, no capítulo 20, abra aí Mateus 20, versículo 25. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Versículo 25 diz: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós entendemos que estamos aqui para servir a Deus e também para servir uns aos outros. Amém? E a última aplicação, irmãos, que eu quero trazer nessa noite, não está no texto que nós lemos, mas eu não poderia deixar de mencioná-la. Está em Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos 1, 12. E é a perseverança na oração. Versículo 12 até o 14 diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, essa passagem aqui, ela demonstra o momento em que Jesus já havia subido aos céus, e ele tinha dito aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E a gente observa aqui que eles retornaram para Jerusalém, né, e no versículo 14 fala que outras pessoas também estavam com eles. Eram algumas mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Então, nós percebemos com isso que ela não deu por encerrada a sua missão quando Jesus subiu ao céu, após a ascensão de Jesus. Ela permaneceu com a igreja, buscando a Deus em oração. Então, ela não se colocou numa posição acima. Ela estava na mesma posição que todos os outros, orando, esperando o cumprimento da promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo, reconhecendo a sua necessidade e também a importância da oração. O versículo 14 nos diz que eles perseveravam unânimes. E essa palavra perseverar, ela indica uma ação contínua, uma ação permanente que não cessa. Então, nós precisamos perseverar na oração. Eu preciso perseverar na oração. Seja ela individualmente, seja ela com os meus irmãos em conjunto, como nós vemos no texto que nós acabamos de ler. A igreja estava reunida, perseverando unânime em oração. Amém? O apóstolo Paulo também nos faz essa recomendação. Em Romanos 12, 12, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverantes. Amém? Então, a oração, ela fortalece a nossa fé e ela aumenta a nossa comunhão com Deus. E para concluir, vamos abrir Lucas 18. Nós vamos encerrar com esse texto. Lucas 18. Nessa passagem, Jesus ele nos ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, nós já temos aqui a oração como um
dever. Ela nos é imposta como um dever pelo próprio Jesus. E essa parábola do juiz iníquo, o juiz que decide julgar a causa daquela viúva, simplesmente para não ser mais importunado por ela. E no final, Jesus conclui trazendo um ensinamento e também nos deixa uma pergunta. A partir do versículo 6, diz assim: Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite? Nós precisamos clamar ao Senhor sempre. Dia e noite significa sempre. Perseverando na oração. O versículo 8 diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus ouve a nossa oração. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus retornar, Ele achará fé na terra? Se depender de nós, vai achar, não vai? Amém. Se depender de nós, vai encontrar. Que nós possamos, irmãos, perseverar na oração. Amém? Finalizando. Que nós sejamos pessoas de fé. Que nunca esqueçamos que para Deus nada é impossível. Amém? Que tenhamos coragem para cumprir o chamado dEle para nós. Que não sejamos medrosos, mas corajosos. Que reconheçamos a nossa posição como servos e a de Deus como Senhor. E que nós sejamos o quê? Perseverantes na oração. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Que quando a gente lembrar de Maria, a gente lembre desses pontos. Amém?